Eu sou o seu irmão em Cristo, pastor Valério. Apocalipse capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Quando nós lemos aqui no livro do Apocalipse, os primeiros dois capítulos, capítulo 2 e 3, nós vamos ver João direcionando 7 cartas a 7 igrejas que se encontravam até então ali na região da Ásia Menor, na época. E as duas últimas igrejas, elas são retratadas pela igreja de Laodiceia e de Filadélfia. E há quem diga que a igreja de Filadélfia, como também a de Laodiceia, elas representam especialmente os séculos 20 e 21 da nossa era. As 7 igrejas, do modo geral, elas vão representar os 7 períodos ou as 7 fases da igreja de Jesus Cristo durante a história. E o que nos chama a atenção nessas duas últimas igrejas, Laodiceia e Filadélfia, é que elas estão em contradição. Enquanto que a igreja de Laodiceia, ela realmente tem Jesus à porta batendo para entrar, versículo 20 do capítulo 3, onde o Senhor Jesus vai dizer: estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. No caso, a igreja de Filadélfia, ela tem uma porta aberta e ninguém pode fechar. E essa porta nós sabemos que é Cristo. João capítulo de número 10, versículo 9, disse Jesus: eu sou a porta e quem entrar por mim será salvo. É a igreja que entrou por Jesus e foi salva, continua sendo salva. E outro contraste que nós percebemos nestas duas igrejas é que enquanto uma ostentava ser rica, é o que está escrito no capítulo 3, versículo 17, o representante da igreja diz: eu sou rico e abastado e não necessito de nada. Em compensação, a igreja de Filadélfia, Jesus vai usar a expressão para ela, que ela tinha pouca força. Nós sabemos que a força do mundo é a força econômica, é a força financeira, de modo que, pressupondo assim, que a igreja de Filadélfia ela não tinha valores econômicos, mas em compensação tinha valores espirituais, o que não acontecia com a igreja de Laodiceia. Aquilo que Pedro, certa feita, juntamente com João, indo para o templo orar, diz-nos a Bíblia no capítulo 3 do Atos, ou de Atos dos Apóstolos, quando João chegou ali juntamente com Pedro na porta chamada Formosa daquele templo, havia um paralítico que era colocado ali diariamente. E ele, olhando para Pedro e João, pensando em receber alguma coisa, o Pedro disse: eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus Cristo, levante e anda. Esta é uma das características da igreja de Filadélfia. Não tem prata nem tem ouro, contrário da igreja de Laodiceia, que tem prata, tem ouro, tem patrimônio, tem empresas e mais empresas, rádio, televisão, tem tudo isso, mas não tem o mais importante, que é Cristo. Outro contraste também entre essas duas igrejas é que enquanto a igreja de Filadélfia, o próprio nome já fala que quer dizer amor fraternal, é uma igreja que ama, que perdoa, que se compadece do pobre, que ajuda o necessitado, aquelas características da verdadeira religião, lá em Tiago 1:27, onde diz que a verdadeira religião, a religião pura e imaculada para com Deus é visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e se preservar da corrupção do mundo. Em contrapartida, a igreja de Laodiceia ama o quê? O dinheiro, o Deus Mamon, aquilo que Paulo nos advertiu pelo Espírito Santo, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso faz pensar na igreja dos últimos dias, do século 21, que é a igreja caracterizada por esses defeitos, que sem dúvida nenhuma
está sendo comprometida no seu caráter, ela está sendo manchada, e infelizmente vai ficar aí para a grande tribulação. A igreja apóstata, essa não vai subir. Aquilo que Jesus afirmou aos seus discípulos, e vale para nós hoje. Ele disse: vós sois o sal da terra. Mas continuou e disse: mas quando o sal perde o seu sabor, ele só servirá para ser pisado pelos homens. Sabemos que o governo do anticristo está aí para ser inaugurado, e o governo do anticristo vai estar pisando aqueles que fizeram parte da igreja, entre aspas, mas não fizeram de uma forma devida, não reconheceram, né, o seu papel como igreja, porque o sentido de igreja é tirado para fora. Se nós formos tirados de um sistema maligno e diabólico, nós necessariamente temos que viver em novidade de vida. Aquilo que Paulo fala aos Romanos, capítulo de número 6, versículo 4. Nós que fomos batizados em Cristo, né, no corpo de Cristo, devemos viver em novidade de vida. Muito bem. Então nós vemos que, para ir concluindo aqui, a igreja de Jesus Cristo, ela está em contraste com a igreja que vai ficar aí para a grande tribulação, que é a igreja de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, amor fraternal, esta vai subir, e vai subir antes da grande tribulação. Como eu tenho dito, o número 2 é um número que está associado à igreja. Os 2 grandes mandamentos, os 2 concertos, que são os 2 testamentos, os dois homens de Deus que não morreram, prefigurando a igreja, foram eles Enoque e Elias. As 2 filhas de Ló, ali quando foram tirados de Sodoma e Gomorra antes da destruição, e o Ló representando o Espírito Santo, as 2 filhas representando a igreja, foram poupadas do fogo que sobreveio naqueles dias. E a grande tribulação vai ser um fogo de aflição, de angústia, segundo o próprio Jesus, tal qual nunca houve aflição semelhante àquela desde que existe homem sobre a terra. E assim por diante. Jesus ainda mandou e ordenou que saíssemos a pregar de 2 em 2. Ele pregou sobre os 2 fundamentos, né? Pregou também sobre os 2 caminhos, e são expressões, enfim, que representam a igreja de Jesus. Portanto, meu querido e irmão que está me vendo e me ouvindo, vamos ficar alerta,